Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e nesse vídeo eu vou fazer comentário do gabarito da prova do Enem 2021 na sua segunda aplicação, o Enem também PPL. Só lembrando que aqui na descrição do vídeo você tem o link para ir para o site do INEP e lá você tanto pode baixar o caderno que eu vou usar aqui, que é o caderno azul e o gabarito oficial, como os outros cadernos, para você baixar ali o gabarito correspondente ao caderno que você utilizou na sua prova, tá? Antes de falar das questões, eu vou falar um geral da prova. Foram 16 questões que eu assinalei aqui como questões referentes a conteúdos de história e teve ali uma característica que a gente já vinha observando, esperando, não só para esse Enem de segunda aplicação, mas para os Enems, desde que você teve essas mudanças no INEP, né? Não tivemos questões que abordassem a temática da ditadura militar brasileira, né? Na verdade, não tivemos nenhuma questão que abordasse temática de governos autoritários e, inclusive, a parte de história do Brasil bastante descolada da história recente, né? Nós não tivemos nenhuma questão que mencionasse algum período da história do Brasil republicano. Tivemos algumas questões que abordaram o século XIX, uma questão que abordou a transição do Império para a República, mas parou por aí, e duas questões que abordaram o ciclo da borracha em Manaus, e duas questões que abordaram a questão dos direitos civis, mas em contextos diferentes. Então, quer dizer, uma prova que fez aquilo que a gente estava imaginando, né? Se furtou de abordar temas que o atual governo considera delicados, sensíveis, e pesou a mão ali em conteúdos bem distantes da realidade da sociedade brasileira contemporânea, né? Então, teve essa cara mesmo, né? Eu acho que nisso é uma prova que acaba ficando muito pobre, né? Obviamente, mas é aquilo que a gente imagina que é a diretriz, né, da atual direção do MEC, né? Então, vamos falar da prova especificamente, né? A prova começa aqui já na questão 46, é uma questão de história, é uma questão que fala justamente do ciclo da borracha em Manaus, e vem com o seguinte texto. A riqueza que fez de Manaus uma cidade cosmopolita foi gerada por uma árvore da floresta, a seringueira. No final do século XIX, a borracha, flexível e à prova d'água, causou furor em um mundo em plena expansão industrial, mais acostumado a lidar apenas com madeira e ferro. O látex, suco que emana da seringueira, é a matriz da borracha. Correspondia, em 1920, por 1/4 de todas as exportações brasileiras e saía em barcos a vapor direto para a Europa e Estados Unidos, onde fábricas produziam de espartilho a mola de porta e zeppelins. Isso é um texto da National Geographic de fevereiro de 2012. Né? Então, aqui ele está basicamente mencionando o seguinte: bom, o Brasil, né, exportava, né, o látex da seringueira, e na Europa e nos Estados Unidos a indústria, né, transformava essa matéria-prima em diversos produtos. Quer dizer, isso foi uma inovação, né, porque você teve ali acesso a um outro tipo de material. E aí o texto, né, ele suscita a seguinte questão, ó. A atividade atividade econômica mencionada no texto propiciou ao Brasil e à Europa desempenhar, respectivamente, os papéis de. Então, cada alternativa aqui é composta de duas afirmações. Uma, né, a primeira tem que corresponder a qual é o papel do Brasil nessa relação, e o segundo, qual é o papel da Europa. Bom, essa daqui era bem simples, é uma questão de nível até fácil. Você vai pensar, bom, o Brasil exportava látex de seringueira, isso é uma matéria-prima, isso é um produto primário. A Europa e os Estados Unidos, embora aqui no enunciado fale só da Europa, transformavam esse material em novos produtos industriais. Aí você lê as alternativas e tem a instrutor de mão de obra estrangeira, formador de profissionais especializados. Não é disso que está falando, né? Nós não estamos discutindo aqui aonde se qualificava a mão de obra. B, fornecedor de produtos manufaturados, mas o látex não é um produto manufaturado, ele é uma matéria-prima, então já estaria errado. Né? E a Europa não é distribuidor de produção artesanal, é de produção industrial. Renovador de técnicas extrativistas e despachador de insumos industriais. Só que o látex é um insumo, uma matéria-prima. A Europa é um consumidor e não um despachador, ele não envia para alguém. E não houve renovação de técnicas extrativistas. Né? A forma como se extrai o látex da seringueira é uma técnica bem tradicional, não há nada de inovador ali nesse período. Provedor de matéria-prima, sim,
e produtor de inovação tecnológica, porque ele chama atenção no texto para os novos produtos feitos a partir do látex de seringueira. E aqui no E, ele vai falar criador de trocas comerciais, só que o Brasil não criou uma troca comercial, esse tipo de prática, né, existe desde o início da colonização. Inventor de câmbios mercantis também não há um invento de modos ali de comercialização. Então, questão 46 aqui sem grandes polêmicas, né? Gabarito alternativa D. Tá? Seguindo aqui, na próxima página, a gente tem na questão 51 a segunda questão de conteúdo de história, que é uma questão que fala de tombamento da cidade de Sobral, no Ceará. Foi no século XVIII, nas terras de uma fazenda, que surgiu a vila distinta e real de Sobral. O desenvolvimento da localidade se deu por estar próximo ao rio Acaraú, que ligava os estados de Pernambuco, Piauí e Maranhão. O tombamento de Sobral trouxe ainda como peculiaridade no Ceará o envolvimento dos moradores. Quem passa pela cidade pode ver construções que trazem os estilos coloniais, eclético, art déco e vernaculares. Ou seja, nós estamos falando de um tombamento de um conjunto arquitetônico de uma cidade e que tem ali elementos representativos de diferentes estilos, né, arquitetônicos, desde o colonial até estilos ali do século XIX, início do século XX. Então a gente está falando ali de um contexto bem amplo. E aí você vem com a seguinte questão. Isso aqui é um texto que está no IPAM. Porque olha lá. No interior do Ceará, município de Sobral guarda a arte colonial brasileira. Né? Parte ali do IPAM foi acessado em julho de 2015. Né? O IPAM que é o Instituto de Patrimônio Histórico Brasileiro, né? Que é responsável pelo tombamento, que agora tem essas polêmicas aí sobre mudanças na direção do IPAM para não embargar obras que, né, acabam se sobrepondo a lugares que deveriam ser preservados ou que deveriam ser pelo menos analisados, né? Não quer dizer que todo lugar vai ser tombado também, galera. Existe essa lenda sobre o IPAM, né? Tomba tudo, não. Muitas vezes a única coisa que se faz é a coleta de materiais ali arqueológicos ou históricos artísticos, você retira eles daquele lugar e aí você pode fazer uma intervenção ali, mas tem que ser feito um estudo daquele local, né? Bom, mas vamos lá. A condição atribuída ao complexo arquitetônico da cidade proporcionou harmonização de espaços sociais. Nós não estamos falando de uma integração desses lugares. Não é esse o foco, né? Valorização de reservas ecológicas, mas nós não estamos falando de uma preservação ambiental, estamos falando de uma preservação de um patrimônio arquitetônico. Ampliação de conjuntos residenciais, mas a gente não está falando de construção de novas edificações e nem de uma adaptação dessas áreas tombadas para finalidade residencial, isso não é mencionado no texto. Manutenção de comunidades de pescadores, mas dá a entender, por exemplo, que esse conjunto arquitetônico é um centro antigo, né? O fato da cidade ter ali o rio e tal, pode até levar alguém a marcar isso, mas Sobral não é só uma vila de pescadores. Tá? É uma cidade com centro, né? Então, uma cidade importante do Ceará. Então, só pode ser a última, né? Preservação de artefatos de memória. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma preservação de um patrimônio material, ou seja, um artefato. E que dialoga com a memória, né? Com a história local. Então, alternativa E aqui, né, é a ideia do texto, tá? Então, bem interessante essa questão, né? E aqui a questão 52, que eu imagino que tenha tomado mais tempo dos candidatos, né? Achei essa questão aqui muito boa. Talvez a melhor questão da prova seja essa questão aqui. Com direitos civis, mas sem direitos políticos. Então, assim, todos os elementos desse texto são importantíssimos para as alternativas. Por quê? Né? Vamos lá, sem direitos políticos. Além das mulheres, milhões de camponeses e letrados, em sua maioria não brancos, num contexto altamente racista e racializado. Milhares de imigrantes estrangeiros recém-chegados, ex-escravos recém-libertos, não deixaram, apesar disso, de agir politicamente e influir decisivamente
no Devir da República em Formação. Né, o texto lá da Hebe Matos, né, Vida e Política, dentro da obra da Lilia Schwartz, né, que organizou, A Abertura para o Mundo. Bom, vamos lá. Aqui nós estamos abordando a transição do Império para a República. E aí olha a pergunta que interessante. Um meio pelo qual esses grupos exerceram a cidadania nas primeiras décadas do regime político mencionado foi... Só que, olha lá o texto. Esses indivíduos têm direitos civis, mas eles não têm direitos políticos. Se eles não têm direitos políticos, isso significa que eles não votam. Então o item A já está errado. Prática do sufrágio livre e universal? Não havia voto livre e universal no Brasil no início da República. Mulheres não votavam, né? Pessoas analfabetas não votavam, os imigrantes não votavam, a não ser que passasse por um processo de naturalização. Então, já está o item A descartado. Olha o item B, programa de democratização do ensino. Mas se houvesse um processo de democratização do ensino, nós não teríamos um número considerável de iletrados, pessoas analfabetas. Então já também não pode ser. Vamos descer aqui. Olha o item C. Aliança de oligarquias partidárias estaduais. Só que, gente, oligarquia são grupos das elites econômicas, latifundiárias, no caso do Brasil, dessa época. Esses grupos não tinham por que se aliar politicamente a esses indivíduos marginalizados. Primeiro porque os interesses são conflitantes. Segundo porque mesmo que você pense na questão do voto de cabresto, não faz sentido, porque o voto de cabresto ele só pode ser feito, exercido por homens letrados, minimamente letrados, para poder votar num sistema de voto que substituía o voto censitário do Império por uma necessidade de letramento. Então, mulheres, homens analfabetos, imigrantes não eram sequer alvo do voto de cabresto porque eles não podiam votar. Então, de novo, não faz sentido. Irrupção de levantes populares espontâneos. Opa, aí sim. Uma vez que esses grupos são marginalizados socialmente, economicamente, politicamente, resta a eles o que como mecanismo de demanda? O protesto, que pode evoluir, obviamente, para contextos mais conflituosos. Então, aqui sim, levantes populares. Aí a gente tem que pensar, por exemplo, em situações como revolta da vacina, chibata, canudos, contestado. É disso que se está falando aqui. Tá? E olha o E. Discurso de inspiração social darwinista e eugenista. Só que discurso darwinista e eugenista é o racismo científico. Não faz sentido você ter ex-escravos, uma população maioria não branca, se manifestando dentro de um discurso de eugenia. O discurso de eugenia é um discurso das classes dominantes que são brancas. Então, né, tinha que ter essas atenções aqui. Mas gostei muito dessa questão, menciona ali vários aspectos que você tem que confrontar com o texto, né? Então, a alternativa aqui no caso é a D, mas uma questão realmente bem interessante. A questão 53 volta na temática do látex de seringueira. Em final do século XIX, o boom da exploração do látex, goma elástica amplamente empregada na fabricação de correios de transmissão nas máquinas batentes de encapamentos de fios elétricos, que tanto propiciaram a expansão das comunicações e da transmissão de energia, além de ser utilizada na fabricação de pneumáticos, fez com que se desenvolvesse na Amazônia brasileira, colombiana e boliviana o fenômeno que no Brasil ficou conhecido como correria. Prática de correr atrás dos indígenas para matá-los e assim dominar seus territórios para produzir látex. Tá? Então é um texto, né? Gonçalves dispõe não ter o título do texto, mas é uma questão aqui de violência contra populações indígenas. Bom, vamos lá, né? No momento histórico apresentado, o sistema produtivo amazônico mencionado ficou marcado pelo subjugação de povos originários, né, submeter os índios, né, dominar os índios, é o que ele menciona, né? Esgotamento de recursos naturais, não necessariamente ele não está falando da extinção da seringueira.
formação de cooperativas extrativistas, só que o texto não fala de associações entre os seringueiros, está falando justamente de como que os seringueiros, né, esse ciclo da borracha inicial, foi predatório com relação aos indígenas. Modernização de parques industriais, também não é isso que está falando, e desapropriação de terras improdutivas, também não é o caso, né? Não é aqui uma questão fundiária lidada pelo viés, por exemplo, da desapropriação, né? É uma violência contra os indígenas, que aqui está como subjugação. Eu até entendo que alguém vai falar, pô, mas o termo mais correto seria genocídio, extermínio, né? Violência, né? Mas subjugação, sob um certo aspecto, né, pode ser compreendido como um termo adequado. Então aqui o item A é o que mais se aproxima da ideia do texto. Tá? E aqui do outro lado da mesma página nós temos a questão 54, que diz o seguinte: entre as muitas batalhas, destaca-se aquela voltada para a desagregação dos ônibus de Montgomery, Alabama, estopim para a prisão da costureira Rosa Parks, que se recusou a ceder seu assento a um homem branco. O boicote aos ônibus teve início em dezembro de 55. A população negra preferia andar quilômetros a pé, todos os dias, a sofrer as humilhações de um transporte segregado. Bom, que o evento da Rosa Parks, né, o mais famoso, a mulher que se recusa a obedecer à lei de segregação dos ônibus do Alabama, né, ela não poderia se sentar no assento do ônibus, e o ônibus parou e ela foi presa, né, iniciou ali um movimento de desobediência civil, né, que é quando pessoas conscientemente se recusam a obedecer leis que são completamente imorais, absurdas, né, e aí começou o movimento, né. O tema do texto refere-se a um movimento social que, na longa duração da história norte-americana, exigia... O que eles estavam exigindo ali? Concretização de princípios socialistas? Não, Rosa Parks não estava querendo uma sociedade igualitária em termos econômicos, não é isso. A socialização da propriedade, não é isso que ela quer. Abolição do trabalho compulsório, mas trabalho compulsório é trabalho forçado. Estados Unidos aboliu a escravidão em 1865, né, final da Guerra Civil, 64, 65. Então, não é disso também. Proteção da militância política. Também não é isso. Legitimação do voto feminino, mas mulheres já podiam votar nos Estados Unidos, tá? Isso é uma conquista do início do século XX, mas não para todas. Por quê? Porque existiam problemas que dificultavam o acesso, por exemplo, das mulheres negras ao voto. Por quê? Porque elas não podiam participar do sistema de escolaridade. As pessoas ali, elas eram segregadas no ambiente social. Isso é a ideia de direitos civis, que é mencionado lá na questão 52 também, né? Por que ali diz que no Brasil haviam direitos civis, mas não direitos políticos? Porque, veja bem, no Brasil, nos Estados Unidos também, houve segregação de direitos políticos, ou seja, olha, durante muito tempo mulher não vota, pessoas não escolarizadas não votam, isso é uma segregação de direitos políticos. Qual é o problema do direito civil? O direito civil, por exemplo, é você ser legalmente impedido de se casar com uma outra pessoa. Então, por exemplo, as leis americanas proibiam em vários estados casamentos interraciais. Uma pessoa branca não se pode casar com uma pessoa negra, com uma pessoa indígena, por exemplo. Tá? Indivíduos negros não poderiam frequentar as mesmas escolas de indivíduos brancos, não poderiam se sentar no mesmo banco de ônibus. Isso é uma questão de direito civil. No contexto contemporâneo, o que é uma questão de direito civil, por exemplo? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? É você criar restrições, né, para que determinados indivíduos exerçam direitos que, por exemplo, estão no Código Civil. Por isso, direitos civis. Tá? É essa a ideia. Mas muito interessante aqui a menção a Rosa Parks, né? Tá dentro aí desse contexto, né, dos movimentos antirracismo no mundo todo, né, nos Estados Unidos também, mas
você tem aí uma referência importante. Aqui nessa outra página, a gente vai primeiro fazer aqui a questão 61, que é uma questão que eu imagino que vai dar bastante controvérsia, né? Porque diz o seguinte: ó anúncio, tu és a luz dos historiadores futuros. O anúncio é hoje em dia o rei das opiniões. O anúncio faz uma reputação. Um homem que não materializou seu nome num anúncio não é digno de figurar na lista de eleitores, nem de ter voto para membro de qualquer associação. O anúncio, esse agente do industrialismo, triunfa até mesmo nas límpias esferas onde outrora reinava soberana a inspiração. Né? Novo Correio das Modas, né? A imagem e autoimagem do segundo reinado, né? Está lá num texto da história da vida privada no Brasil. Bom, ao tratar a importância do anúncio no período oitocentista, o texto destaca. E aí aqui vamos a um problema, né? O texto aqui, ele está destacando a questão pessoal. Um homem que não materializou seu nome no anúncio não é digno de figurar na lista de eleitores nem de ter voto. Ou seja, ele está falando do anúncio como um veículo de promoção individual. Status, destaque, ganhar notoriedade. Ele não está falando do anúncio como veículo publicitário vinculado ao consumo, porque ele não está falando de um produto exatamente. Ele está falando de um indivíduo. Então vamos lá. Desculpem a tosse, estou me recuperando ainda de uma gripe. Emprego do realismo como forma de superar a escrita rebuscada e imprópria à venda de produtos. Então, olha lá. Papel crescente da publicidade como agente de transformação social na sociedade industrialista. Politização dos meios de comunicação utilizados como instrumento da manutenção da ordem social. Padronização dos princípios sociais como resultado de massificação de valores éticos da elite. E aí, utilização da propaganda como forma de difundir o consumo dos bens necessários à vida moderna. Olha lá, o item A não faz sentido aqui. O E é aquilo que a gente mais associa à ideia de propaganda no contexto de propaganda é para vender um produto, mas não é o que o texto está falando. Mas eu vi gente considerando a E como gabarito, né, pré-gabarito e tal. Mas não dialoga com o texto. Então, desculpa, mas aqui não faz sentido. Faz sentido se você pensar propaganda descolada do texto aqui. Agora, as outras três alternativas, eu imagino que elas causaram bastante confusão entre os candidatos. Tá? O INEP considerou como gabarito alternativa B. Tá? Papel crescente da publicidade como agente de transformação social na sociedade industrialista. Vamos às críticas aqui. Ele não está falando de transformação social. Então eu achei estranha essa questão aqui. Politização dos meios de comunicação, talvez eles tenham considerado que assim, os meios de comunicação sempre foram politizados, sempre tiveram esse uso, não apenas na sociedade industrial. Né? Mas faz até sentido o item C, porque você pensar o seguinte, que a elite que está usando esse meio já é a elite estabelecida, ela só quer se manter ali. Ela só quer usar os meios de comunicação para se preservar num novo contexto político, né? D. Padronização dos princípios sociais como resultado da massificação de valores éticos da elite. Também é um fundamento da propaganda, mas menos relacionado ao texto. Então, sinceramente, achei essa questão aqui com alternativas muito complicadas, assim, elas não são muito claras na formulação. Então, cai um pouco aqui naquela questão de você consegue forçar a barra para justificar algumas alternativas. Mas
Acho complicado, né? Sempre falo isso, acho complicado quando você consegue fazer isso. Porque aí fica difícil você explicar por que não pode ser a outra alternativa. Né? Questão mal elaborada aqui. Eles queriam alguma coisa com esse texto que não ficou muito bem estabelecido nas alternativas. Né? Isso acontece. Isso é vamos dizer assim, um defeito recorrente até de questões do Enem, né? Bom, aqui a questão 62, tema clássico, né? Vai falar de escravidão, tráfico negreiro. E aí você tem um texto que diz o seguinte: alguns escravos morreram em consequência da violência essencial à sua captura na África. Muitos outros nas jornadas entre lugares que habitavam no interior e os portos dos oceanos Atlântico e Índico, ou enquanto aguardavam o embarque. Muito mais ainda no mar, outros nos mercados de escravos brasileiros e mais ainda durante o processo de ajustamento físico e mental ao sistema escravista no Brasil, né? Conrad, um texto chamado Tumbeiros, o tráfico de escravos para o Brasil, né? Tumbeiro porque os navios negreiros eram chamados de tumbas flutuantes por causa dessa mortalidade observada, né? E aí você tem lá, né? As formas de violência relacionadas ao tráfico negreiro no Brasil colonial destacada no texto derivam da intensificação do expansionismo ultramarino, exploração das atividades indígenas, supressão da catequese jesuítica, extinção dos contratos comerciais e contração da economia ibérica. Bom, a gente está falando de um número crescente de escravizados trazidos para a América ao longo do período colonial. Então, a melhor questão aqui é justamente a alternativa A, né? À medida que você demandava mais escravizados por conta da maior ocupação colonial, né, do maior lucro associado a essa atividade ultramarina, você ampliava a questão da escravização e, por tabela, né, as violências decorrentes. Então aqui uma questão muito direta, né? Não fala de indígenas, não fala de jesuítas, não está falando de uma redução da economia, né, uma contração da economia. Então restava ali só o item A. A questão 63, a próxima, também é uma questão que eu considero complicada a sua alternativa, né? Mas vamos lá. No Império do Brasil, apesar do apego a certo ideário do antigo regime, e isso aqui é importante para a resposta, as ideias políticas inéditas que se moldaram e se definiram com aquela conjuntura acabaram por promover a coroa em Estado e fizeram com que a política deixasse os círculos palacianos privados para emprestar uma nova dimensão à praça pública. Por conseguinte, o novo império não mais podia fugir à obrigação de conduzir a sociedade, fazendo-a se reger por uma constituição. Então, esse aqui é o ponto importante. Ainda que outorgada e articulando-se por meio de uma divisão de poderes que respeitasse, a princípio, pelo menos a participação daqueles considerados cidadãos. Tá? Neves, governo Dom João, tensões entre ideias liberais e práticas do antigo regime, né? Isso está no livro Perspectiva da Cidadania no Brasil Império. Então vamos lá, né? Com base no texto, na formação do Estado brasileiro prevaleceram ideias e práticas derivadas dos princípios iluministas, federalistas, republicanos, democráticos ou abolicionistas. Não pode ser abolicionismo porque no Império nós temos escravidão. Não pode ser democrático porque durante o Brasil Imperial o voto é censitário, é restrito a homens. Não pode ser republicano porque, obviamente, estamos vivenciando ali um período imperial. Não pode ser federalista porque nós temos um poder extremamente centralizado. Então só sobrava como iluminista, que se refere à lógica da Constituição. A gente tem que pensar que o iluminismo ele não é necessariamente democrático, ele não é necessariamente republicano, mas ele visa, por meio de Constituição, regrar a ação do Estado e, com isso, eliminar, por exemplo, aspectos de absolutismo.
O que é complicado aqui é o prevaleceram, né? Ideias e práticas, né? Porque não foi exatamente isso, mas você tem no Brasil uma junção curiosa, né? Que é o que o texto chama atenção, de elementos que remetem demais às práticas do antigo regime, por exemplo, o poder moderador, dentro de um contexto que já traz essas ideias do liberalismo do século XIX, que é de base iluminista, né? Então eu acho que muita gente deve ter tido dificuldade de marcar esse item A justamente por associar a Constituição Imperial Brasileira a práticas que remontam muito mais a características do absolutismo. Mas o texto chama atenção, olha, embora pareça isso, tem uns elementos ali novos, a própria existência de uma Constituição. Mas também é uma questão ali que deve ter dado um estranhamento realmente para muitos candidatos, mas é a alternativa A, as outras não tem nada que permita você associar a elas, tá? Então, essa era a questão 63. Aqui na sequência, vamos à questão 66, tá aqui na mesma coluna, né? Que fala do Barroco, então vai falar da arte do Brasil colonial, né? O Barroco foi o estilo das formas dramáticas, grandiosas e opulentas, voltadas ao intenso decorativismo e caracterizado pela exuberância dos dourados nas volutas e espirais. O Barroco exprimiu as incertezas de uma época, a Idade Moderna, que oscilava entre velhos e novos valores. Foi largamente utilizado pela Igreja na Contra-Reforma como elemento de propaganda, destinado a atrair as criaturas pela pompa e magnificência. Através do Barroco, a Igreja compeliu Deus a vestir as mais suntuosas roupagens humanas, reproduzindo o céu em toda a sua magnificência, grandeza e esplendor, extasiando e arrebatando os fiéis que frequentavam os templos. Tá. Lopes, História do Brasil Colonial, né, um texto ali que fala sobre este contexto. E aí vai falar do movimento barroco, né? Ele constituiu-se historicamente em resposta a... E aí no texto nós temos uma dica que está aqui, ó. Ele fala justamente, ó, que foi usado pela Igreja da Contra-Reforma como elemento de propaganda, ou seja, o Barroco ele está associado ao movimento da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. Então olha lá. Manifestações aos domínios espiritual e terreno exercido contestações aos domínios espiritual e terreno exercido pelo papado. Quem que contestava o poder do Papa? A Reforma Protestante. Então, alternativa A é a alternativa correta. Mas vamos ver as outras. Oposições ao absolutismo monárquico como base do poder político. Mas aí que está o fundamento do Barroco, não é a defesa da monarquia. É a defesa de uma premissa religiosa. Então, não pode ser a B. Divisões da nobreza fortalecida pela expansão marítima e comercial. Mas a nobreza não sai fortalecida dessa expansão, né? Quem se fortalece é a classe mercantil. Que pode ter, no caso de Portugal, tem muitos até traços, né, de origem comum à nobreza, mas não é isso, né? Críticas ao heliocentrismo como modelo de funcionamento do cosmos. É muito específico, né? Uma questão de revolução científica, não é disso que também o texto traz. E aí, revolta do campesinato oprimido pela multiplicidade de seitas religiosas. Também não é uma forma de conter, né, essas revoltas camponesas, não é disso que o Barroco trata. É uma resposta justamente à Reforma Protestante que está ali explicitada no item A. Então, vamos para a próxima, que é a questão 67, que vai falar de cultivo do cacau na Costa do Ouro, né? A produção de um ou dois cultivos de exportação transformou-se em regra em 1935. Cacau na Costa do Ouro, amendoim no Senegal, em Gâmbia, algodão no Sudão, café e algodão em Uganda, café e sisal na Tanzânia, etc. O trabalho forçado e o abandono da produção alimentar provocaram muita desnutrição, graves surtos de fome e epidemias em certas partes da África no início da era colonial. Tá, mas vamos usar um detalhe aqui importante, né? Nós já estamos falando de 1935. Trabalho forçado, ou seja, escravidão,
né? Desnutrição, fome, epidemias. Os termos apresentados no texto, o neocolonialismo europeu deixou o seguinte legado para as áreas ocupadas. Miséria, fome, obviamente, né? Desconcentração da estrutura fundiária? Não, houve concentração na mão dos colonizadores e seus descendentes. Né? É um modelo de latifúndio. Expropriação de direitos humanitários. O que é isso? Retirada daquilo que a gente considera como direitos humanos. Sim, porque você não pode escravizar alguém. Escravidão é uma violação de direitos humanos. Né? Agora, olha os outros itens. Autossuficiência do mercado interno? Não. Esses países dependem de importação de um monte de recursos, né? Principalmente industriais, eles não produzem. Valorização de técnicas ancestrais? Também não, porque, via de regra, você tem a imposição dos interesses do colonizador via técnicas agrícolas que ele introduz. E a autonomia do setor financeiro também não. São países que são miseráveis ou que são países endividados, né? Nem todos os países da África são efetivamente miseráveis, mas você tem, né, série de problemas de dependência econômica até hoje. Então, a única possibilidade aqui realmente é a alternativa B. Tá? Na sequência, nós temos a questão 69, que está aqui do outro lado, que é uma questão também, né, de período colonial, que vai dizer o seguinte, ó, em Minas Gerais, Pernambuco e outras partes do Brasil, as pessoas de origem mista e até pessoas brancas casadas com ela eram excluídas do governo municipal. Opa, então vamos lá, né? Irmandades leigas do clero de certos comércios e profissões. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui de uma marginalização por uma questão étnica. Pessoas não brancos, mestiços, né? A eleição de um certo homem para a Câmara de Cachoeira, na Bahia, foi contestada em 1748 porque ele era um homem cuja qualidade de sangue ainda era desconhecida. Isso a despeito do fato de que tinha diploma universitário. Né? Stuart Schwartz, Gente da Terra Brasiliense na Nação, né? Em Viagem Completa, Experiência Brasileira. Tá. Olha que coisa, né? Embora o cara tivesse um diploma universitário, ou seja, por um critério também discriminatório, mas de escolaridade, ele estava muito acima da média, mas ele era de qualidade de sangue desconhecida, ou seja, não dava para saber se ele era realmente branco. Não dava para saber as origens deste homem. Então, olha só. Depreende-se do texto que a configuração política da América Portuguesa setecentista era marcada pelo soberania da Igreja na solução de conflitos. Não, porque a gente não está dizendo que a Igreja era consultada para dar a palavra final, né? Restrição de participação nas instituições locais? Sim, havia restrição para certos grupos. Marcadamente por questões de sangue, questões étnicas, né? Eles falam questão de sangue, que era um termo que se usava, né, até o século XX, né? Leis de sangue, né, de pureza racial, pureza étnica, né? Investimento em educação nos núcleos urbanos, não também, né? Esse homem tinha um diploma universitário, mas obtido na Europa, né? No Brasil não havia esse tipo de instituição. Crescimento da liberdade na distribuição de alforrias, também não é o que está se mencionando aqui. Interdição de associações no mundo dos negócios. Não, você tem restrição a certos indivíduos e não às instituições em si. Então, uma restrição de participação nas instituições locais, porque fala inclusive da Câmara, né, aqui ele fala, né, do governo municipal, né, a Câmara de Vereadores. Então, é um país que tem ali origens de segregação, né? E ainda temos pessoas que vêm dizer que no Brasil não há racismo, ou que há racismo reverso, né? Esse tipo de bizarrice, né? Questão 74 vai falar do Rio de Janeiro, né? Da questão da reforma urbana, e vai dizer o seguinte, ó, hoje o Rio de Janeiro é famoso pela bela alcunha de cidade maravilhosa. Mas seu passado esconde apelidos muito menos lisonjeiros. Porto Sujo, Cidade da Morte, era um nome que os estrangeiros usavam para se referir à capital fluminense antes da reforma de Pereira Passos.
Bom, cidade da morte, dados os índices de violência e confrontos, né, policiais, com milícia, com traficantes, talvez não seja um termo tão em desuso ainda, né? Eu que sou do Rio de Janeiro, posso dizer que é uma impressão generalizada, né? Muitos navios passaram a evitar a Baía da Guanabara por medo. Em um episódio dramático, em 1895, 333 marinheiros de um navio italiano Lombardia, que tinha 340 tripulantes, contraíram a febre amarela. Deles, 234 morreram. Sim, febre amarela era grande problema na cidade do Rio de Janeiro, né? Inclusive, para quem quiser saber sobre epidemias na cidade do Rio de Janeiro, eu vou deixar aqui o link para uma aula que eu dei junto com um parceiro, professor de biologia, Gabriel Piazza, sobre epidemias, né? Porque é um tema e por conta da pandemia de Covid-19 tem voltado a aparecer em vários vestibulares, né? No Enem, então tá aqui no card para quem quiser assistir, né? E aí a gente fala da questão biológica também, bem interessante. Os termos pelos quais a cidade era conhecida no passado, antes da reforma mencionada no texto, são explicados pela associação entre os seguintes fatores. Então vamos lá, né? Endividamento e dependência financeira? Não. Está falando de Porto Sujo e Cidade da Morte, e o texto associa a epidemia de febre amarela, ou seja, ele está falando de problemas sanitários na cidade. Insalubridade e ocupação desordenada? Insalubridade, problemas sanitários. Ocupação desordenada, por quê? Aqui a menção aos cortiços, né? Aquele caos urbano, né? Principalmente na região central, que é o que a reforma do Pereira Passos se propõe a modificar na cidade do Rio de Janeiro. Então aqui é a alternativa B, tá? Criminalidade e decadência moral não é o problema da época, porque o problema é de saúde. Pobreza e corrupção política. A pobreza, em parte, poderia explicar a falta de saneamento, mas não é só isso, porque mesmo nas áreas mais elitizadas da cidade haviam esses problemas, essas epidemias atingiam a população de forma generalizada. Imigração e êxodo rural também não é o problema. Então aqui é a insalubridade mesmo, né? A cidade era suja, a cidade era um foco de doença, né? Então quer dizer, quase toda a tripulação do navio contraiu febre amarela e uma maioria morreu. Então quer dizer, era realmente uma situação bem grave, né? Depois tem a questão da varíola, né? Também como a grande epidemia do início do século XX, né? Mas no século XIX, na virada do XIX para o XX, a febre amarela durante muito tempo foi o principal problema, né? Bom, questão 75 vai falar da Inconfidência Mineira, ou seja, de novo uma questão de Brasil colonial. Lendo atentamente os autos da devassa da Inconfidência Mineira, que é o processo, né, propriamente dito, com os testemunhos, depoimentos, o julgamento. O que encontramos? Os envolvidos são filhos de Minas, naturais de Minas. A terra era o país de Minas, percebido como continente ou como capitania. Né? Jackson Pimenta, Peças e um Mosaico, viagem completa, tirado do mesmo texto da outra questão. Né? A identificação exposta no texto destaca uma característica do domínio português na América ao apontar para. Interessante, né? Porque ali os Inconfidentes, primeiro, eles não se caracterizam como brasileiros, não há essa caracterização nacional, há um regionalismo, né? Eles identificam como filhos de Minas Gerais, tanto que o processo de independência que eles propunham não era do Brasil como um todo, era só da região de Minas, né? Então, olha lá. Aponta então para o quê? Relevância da atividade intelectual da elite colonial? Mas o texto não está mencionando isso, o letramento dos envolvidos, né, as atividades que eles desempenhavam. Ineficácia da ação integrativa das ordens religiosas. Mas também não é o caso, não está falando da atuação das ordens religiosas no contexto de Minas Gerais, não é também o foco aqui. Fragmentação do território submetido ao controle metropolitano. Opa, porque fala de capitanias, quer dizer, o Brasil não gestado como uma coisa só, também devido à dificuldade geográfica, né? Um território muito grande.
invisibilidade de eventos revolucionários do continente europeu. Não porque a Inconfidência Mineira, assim como a Conjuração Baiana, né, que vem anos depois, replicam discursos que são do iluminismo. No caso, inclusive, da Inconfidência Mineira, também através da inspiração da independência dos Estados Unidos. Então, não, os eventos revolucionários da Europa, eles transbordam, sim, para o Brasil, né? Abrangência de processos de aculturação das sociedades nativas. Mas a gente também não está falando de um processo que se dá sobre populações nativas, no caso indígenas, né? Então, a melhor alternativa aqui, obviamente, gabarito, será a alternativa C. Tá? Então fala ali da questão da fragmentação colonial, né? Disso de você ter uma identidade, né? Local, né? E não uma identidade, por exemplo, de nação. Bom, aí nós temos aqui a questão 79, que fala também de Brasil colonial, fala do pau-brasil, né? Então aquele aspecto, conteúdos muito distantes da nossa realidade social, cronologicamente falando, né? Coisas do período colonial. Não que sejam temas não usuais, mas é estranho você ver uma prova que não aborda, né, conceitos mais contemporâneos, né? Também há muito pau-brasil nessas capitanias de que os mesmos moradores alcançam grande proveito, o qual pau se mostra claro ser produzido da quentura do sol e criado sob a influência de seus raios, porque não se acha senão debaixo da torre da zona. E assim, quanto mais perto está da linha equatorial, tanto é mais fino e melhor a tinta. E é essa causa porque não há na capitania de São Vicente nem daí para o sul. Tá. Pedro Magalhães Gandavo, né, o Tratado da Terra do Brasil, um documento do período colonial, explicando ali, né, por que existe, né, uma concentração de pau-brasil, por que o pau-brasil melhor é obtido ali na zona mais próxima do Equador e por que em determinadas áreas do Brasil colonial você praticamente não encontra o pau-brasil, né? Então nós temos aqui, ó. O registro efetuado pelo cronista neste texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Introdução da lavoura monocultura para efetivar a ocupação do território americano. Mas vamos lá, ele não está falando de desenvolvimento agrícola, ele está falando de uma atividade de extrativismo. Ele não está falando do desenvolvimento daquilo que a gente vai entender, por exemplo, como ciclo açucareiro. Implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos minerais. Recursos naturais. O pau-brasil é um recurso natural que é extraído, ele não é cultivado. E você, no período pré-colonial, que é o período de grande desenvolvimento do ciclo do pau-brasil, você de fato tem no Brasil a estratégia da feitoria. Não uma estratégia exatamente de colonização com formação, né, de núcleos populacionais, com o estabelecimento de engenhos de açúcar, né? Então, aqui o item B, né, a alternativa adequada, né? Opa, marquei o C também. Então, nós não temos aqui muitas dúvidas, mas vamos ver as outras. Regulamentação do direito de posse para enfrentar os interesses espanhóis, não está em discussão isso. Substituição da escravidão indígena para apoiar o comércio europeu, só que a escravidão africana vai ser introduzida já no período de ocupação formal dentro do ciclo do açúcar. Então também está desconectado aqui. Restrição da atividade missionária para sufocar a penetração protestante. Também não estamos falando de invasões protestantes ou de questionamento da posse da terra pelos portugueses. Então aqui é a alternativa B. Inclusive é desse período que tem todo o debate, né? Depois você tem não só o Pedro Magalhães Gandavo, mas você tem o Frei Vicente do Salvador depois, a partir da experiência da extração do pau-brasil, explicando, né, o nome do Brasil. Inclusive tem um vídeo meio cômico, meio bizarro, sobre a explicação do nome do Brasil. Vou deixar o card aqui, né? Sobre uma discussão aí sobre qual seria a origem do nome Brasil, né? E alguns delírios aí de algumas pessoas que tentam reescrever a história do país. Bom, aqui nós temos as últimas questões, né? A questão 86, muito bom,
esse tema, né, do Thompson, né, os costumes em comum, né, um livro sobre a Inglaterra, e aí você tem um diálogo ali. Juiz, entre Edmund, falei com o seu senhor. Olha o termo, né? Edmund, não com meu senhor, vossa excelência, espero ser meu próprio senhor, ou seja, eu não quero ser subordinado a um senhorio, a um senhor. O juiz, bem, com o seu empregador, o senhor fabricante de roupa, serve a palavra empregador? E o Edmund responde, sim, sim, vossa excelência, qualquer coisa que não seja senhor. Ou seja, ele aqui está tratando da ideia de que uma pessoa que trabalha para alguém, trabalha para um empregador e não mais para um senhor. Isso é uma mudança de entendimento da relação, que deixa de ser uma relação de domínio de um indivíduo sobre o outro, para ser uma relação que, embora seja uma relação de domínio, é óbvio que ela é ressignificada, mas é uma relação que se dá pelo vínculo das relações de trabalho e não sobre o vínculo, sobre a existência completa do outro. Embora a gente saiba que muitos empregadores não entenderam isso até o século XXI, né? Muitas pessoas têm a ideia de um senhorio ainda, né? Mas olha que interessante, qual a alteração das relações sociais na Inglaterra registrada no diálogo, extraído da obra escrita em 1724. Quer dizer, esse diálogo é de uma obra do século XVIII. Melhoria das condições laborais no ambiente fabril. Nós estamos falando de melhoria das práticas de trabalho, das condições de trabalho na fábrica? Não. Superação do caráter servil nas relações trabalhistas. Exatamente. Ele não é meu senhor. Ele é meu patrão. É outra coisa. Embora seja também uma relação assimétrica, mas ela é diferente, ou deveria ser diferente. Deveria ser um entendimento bem diverso. Né? Extinção dos conflitos hierárquicos no contexto industrial, não, porque há patrões e empregados. Abrandamento dos ideais burgueses nos centros urbanos, também não, porque isso é uma relação de um ponto de vista capitalista. Desaparecimento das distinções sociais no ordenamento jurídico, também não. Né? Porque não vai ser uma sociedade juridicamente igualitária. Né? Então, é essa a questão. Aí você tem a última questão de conteúdo de história, que é uma questão que volta lá no Código de Hammurabi. Interessante, né? O Enem tem trazido questões de antiguidade oriental nos últimos anos, né? Mas aqui eu achei até a menção, aqui o texto é interessante, né? Artigo 196. Se alguém arranca o olho de outro, ele deverá arrancar o olho. Se ele quebra o osso a um outro, deverá quebrar o osso. Olho por olho, dente por dente, esse tipo de coisa, né? Se arranca o olho de um liberto, deverá pagar uma mina. Olha que interessante, não é olho por olho. É olho por olho entre homens livres. Mas se há uma gradação social entre os indivíduos, se um homem livre arranca o olho de um ex-escravo ou de um escravo, ele não vai ser punido da mesma forma. Ele vai pagar uma multa. Olha que coisa. E olha que interessante, né? Se for o olho de um liberto, ou seja, de um ex-escravo, vai pagar uma mina. É uma medida lá. Se for de um escravo, você paga ao dono do escravo metade do preço do escravo. Por quê? Porque o lesado não é o escravo, é o seu dono. Então, olha como as leis refletem as distinções e as hierarquias sociais, né? E isso está muito distante de qualquer princípio de igualdade ou mesmo de justiça, né? Então, olha lá, este trecho apresenta uma característica de um código legal elaborado no contexto da antiguidade oriental e explicita. Recusa do direito natural para expressão da vontade divina. Bom, não estamos falando de questões religiosas. Caracterização do objeto do delito para definição da pena. Ele está explicando, fez isso, a pena é essa. Engajamento da coletividade para institucionalização da justiça. Ele não está necessariamente falando da coletividade, né? Isso vem do Estado, isso vem de cima para baixo. Flexibilização das normas para garantia do arbítrio dos magistrados. Não é flexibilização, a norma está ali. A lei é clara, diria o Arnaldo, né?
Cerceamento da possibilidade de defesa para a preservação da autoridade. Não, também não se está dizendo que você não pode se defender. É a alternativa B, mas realmente aqui a questão podia ter abordado melhor isso, né? Podia ter abordado justamente a ideia de você, através dessa lei, perceber que a lei é aplicada de acordo com o status social do indivíduo, o que caracteriza uma sociedade de bastante desigualdade, né? Mas o objetivo aqui da questão do examinador era outro. Bom, pessoal, essas foram as questões de história da prova do Enem PPL, ou seja, da segunda aplicação do Enem 2021. Se você fez a prova, né, coloca aí nos comentários o que você achou, como é que você foi. Não esquece aí de dar o like, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, principalmente para quem agora vai estudar para os próximos vestibulares, agora do ano, né, desse ano 2022, né, os vestibulares já 2023, porque vai vir um monte de novidade aqui no canal, né, para essa preparação. Eu vou criar aí uns cursos, né, para você que quer acessar aí através de uma plataforma, ter acesso aí a revisões e conteúdos. Belezinha, pessoal? Os links para outras resoluções estão aqui ao lado. Um abraço e até mais.